Vamos meditar na palavra de Deus. Abra comigo em Mateus capítulo 5. Nós estamos fazendo um estudo do Sermão do Monte. Estamos fazendo um estudo do Sermão do Monte, que compreende o capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando versículo por versículo, de forma bem aprofundada, entendendo o texto e fazendo as aplicações para a nossa vida, aplicações práticas em uma linguagem do nosso tempo, porque eu compreendo que o texto precisa ser entendido e aplicado à nossa realidade. E é essa a minha intenção quando eu exponho a palavra de Deus. 5:5, nós vamos ler 2 versículos. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. Capítulo 5, o verso 5 e o verso 6 é o meu objetivo de trabalhar com vocês hoje. Os irmãos da Urbis, que congregaram com a gente lá, irmã Patrícia, Joedson, eu preguei este estudo, mas só foi as bem-aventuranças. E também, vocês acreditam que deve ter uns 2 anos? 2 anos se passa, a gente vai pregar, não precisa nem ser 2 anos, a gente prega já diferente, já com um novo olhar para o texto, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. E quanto mais a gente busca, mais a gente estuda, mais a gente ora, mais revelações a gente tem das Escrituras. Está escrito assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão aqui no templo, pelos que estão em casa cultuando conosco. Pedimos que o Senhor fale aos corações e que esta noite nós saiamos daqui, Senhor, com a certeza de ter ouvido a Tua voz. Fala conosco, assim clamamos. Amém. Meus irmãos, o primeiro versículo que nós lemos, no verso 5, que é uma das bem-aventuranças, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala em um estudo, ele intitula Receita para uma Vida Feliz. Ele chama as bem-aventuranças de receita para uma vida feliz. E este verso 5, de fato, quando entendido e praticado, não só o verso 5, os demais versículos também, mas o verso 5, ele vai mexer muito com a nossa qualidade de vida. Com a qualidade de vida, não só espiritual, mas social, nos nossos relacionamentos e assim por diante. O texto está falando sobre mansidão. Bem-aventurados ou mais que felizes são os mansos. É engraçado ou é interessante que não é esta a mensagem que o mundo prega. Porque lá no mundo, ou o mundo pensa que quanto mais força, quanto mais poder militar, quanto mais poder bélico, quanto mais arma, mais bem-sucedido pensa que será, não é isso? Mas o ensino de Jesus, às vezes ele vai, ou quase sempre vai na contramão do que o mundo ensina. Nesse versículo, Jesus ele frustra a expectativa dos seus ouvintes. Porque nós precisamos lembrar que quando Jesus ele está em um período em que o Império Romano domina, e a expectativa que criou-se em torno do Messias era que o Messias viria libertar Israel
deste poder de Roma que dominava, inclusive. As pessoas criavam essa expectativa. E quando Jesus está falando aqui de mansidão, os judeus, eles de alguma maneira se frustram, porque, como eu acabei de explicar aos irmãos, os romanos subjugavam o povo judeu naquela época. Eles esperavam um Messias político, um Messias que iria libertá-los do poder de Roma. Ser manso nesse texto não é um atributo natural do homem. Ser manso nesse texto não é um atributo natural. Charles Haddon Spurgeon é chamado de príncipe dos pregadores e ele diz sobre este versículo: ser manso é virtude da graça, baseado em Gálatas capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então note que esta mansidão de que Jesus está falando é um fruto do Espírito. Há algum tempo atrás nós estudamos na escola bíblica dominical, os irmãos que são frequentes na EBD devem ter estudado, falando sobre o fruto do Espírito. Apesar de serem 9 listados aqui, nós não falamos frutos do Espírito. Falamos fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja com 9 gomos, e aqui o gomo que nós estamos estudando é a mansidão. O que é que isto muda? Muda o entendimento de saber que é um fruto do Espírito, porque é algo que o Espírito age na vida do homem. A partir do momento, é uma ação conjunta, é uma expressão minha, é uma ação conjunta do Espírito Santo e o homem. A partir do momento que nós abrimos o coração, abrimos o espaço na nossa vida para a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo então começa a mudar o nosso caráter. E à medida que a gente vai se entregando a Ele, a ação de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando isso em nós. Então é uma obra do Espírito Santo na vida do crente. Agora, quando nós estudamos um pouco de psicologia, vocês devem conhecer que caracteriza aí os temperamentos, né? Eu talvez não me recorde, eu acho que são 4: colérico, fleumático, sanguíneo, e eu não me recordo o outro agora. Eu acho que são 4. Então, de repente, você está aqui nesta noite ouvindo, e você está falando: pastor, o senhor não sabe do meu temperamento. Eu sou filho de cearense com baiano, pastor. O sangue ferve na veia que o senhor não faz ideia como é que funciona. Eu também sou filho de cearense com baiano. Você acredita nisso? Minha mãe é cearense e meu pai baiano daqui de Jequié. Então, como é possível? Porque aqui a proposta é a gente trabalhar a nossa realidade. Como é possível uma pessoa que tem um temperamento, por exemplo, sanguíneo ou colérico, ser manso? Como é possível ser manso? Então, primeiro a gente tem que entender aqui o que não é ser manso, o que não é mansidão nesse texto. O que não é mansidão? Mansidão não é fraqueza. Mansidão não é frouxidão. Quando eu digo fraqueza, no meu entendimento, ser manso é pelo contrário, é a pessoa ser muito forte. E eu vou explicar mais na frente. Ser manso não é ser mole. Ser manso não é ser impassivo diante dos problemas. Isso não é ser manso.
Ser manso é controlar a força e usá-la no momento certo. Então é por isso que a gente está falando que tem que ser cabra macho mesmo. Aí tem que ser cabra macho. Aí tem que ser forte mesmo. Porque o forte, segundo o olhar de Deus e o olhar das Escrituras, não é aquele que sai por aí batendo, desafiando e peitando todo mundo. Forte do ponto de vista das Escrituras não é esse. Homem de valor nas Escrituras não é o homem que o mundo ensina, que é aquele que é pegador, que namora com uma, que namora com outro, que fica com uma, que fica com outro. Não. Homem de valor nas Escrituras é o homem de uma mulher só, que honra a família. Este é o homem de valor nas Escrituras. Então note o choque que dá aqui. Então ser manso, para ser manso o camarada tem que ser forte. Por quê? Porque eu tenho que subjugar, submeter a minha vontade à vontade de Deus. É o meu corpo pedir para fazer uma coisa, todo o meu corpo me levar para querer fazer uma coisa, e eu falar: não, não, eu não vou brigar, não, não. Isto realmente exige muito de nós. E alguém pode estar pensando: esta palavra aqui é para os homens. É para os homens. Essa palavra é para as mulheres também. É para as mulheres também. Com certeza todos nós que estamos aqui estamos sendo alcançados pela palavra de Deus. É rejeitar a violência. A nossa luta é contra o mal e não contra as pessoas. E você quer ver uma coisa? É você começar a jejuar. Você começar a jejuar, a fera que está dentro de nós começa a aparecer. Pastor, tem uma fera dentro de nós. É uma expressão minha para a natureza pecaminosa que está dentro de nós. E quando a gente começa a jejuar, parece que começa a aflorar mais ainda. Às vezes é Deus permitindo, para mostrar quem realmente nós somos. Para mostrar quem realmente nós somos e falar assim: olha, você precisa mudar. Então aqui, olha só, eu poderia fazer um estudo de caso antes de entrar nos inimigos e alguns remédios para a mansidão. Os inimigos da mansidão e alguns remédios. Eu poderia fazer um estudo de caso. 2. O estudo de caso seria, não seria eu, seria Pedro. Pedro é uma coisa impressionante como é que aquele irmão agia. O irmão Pedro não parecia ser muito crente não. Estou falando do apóstolo Pedro. Não parecia ser muito crente não. Não. Porque com 3 anos de ministério ao lado de Jesus, ele ainda estava com a espada. E estava com a espada. E no dia que foram prender a Jesus, ele cortou a orelha de Malco. Cortou ou não cortou? E segundo os estudiosos, ele não foi cortar a orelha não. Era para cortar a cabeça. Só que errou e cortou a orelha. E Deus teve misericórdia. O irmão Pedro, o camarada era tempestuoso. Pedro deu alguns trabalhos, sim. E a gente vê aquele impetuoso que toma frente. Só que talvez alguém olhasse para Pedro e até falava: acho que Jesus escolheu errado, viu? Na verdade, quando a gente olha para os discípulos, a gente pensa, eu fazendo a minha análise, assim quando eu olho para os 12, eu falo, que escolha foi essa que Jesus tinha? Só tinha 3 anos para trabalhar esses 12 camaradas e escolheu 12 camaradas ruins. Glórias a Deus que tem espaço para nós também na chamada. Glórias a Deus porque o Senhor continua escolhendo. Porque quando eu olho para mim, sabe, meus irmãos, e eu vejo assim, eu falo, Jesus, não tem nada que explique a tua escolha. Não tem nada que justifique a tua escolha. Simplesmente, Senhor, a tua bondade. Meus irmãos, e Pedro deu trabalho. Mas quando chega lá mais na frente, acontece
a descida do Espírito Santo, Atos 2. Quando chega mais lá na frente, acontece, nada nas Escrituras é por acaso. Tem um dia que Paulo resiste a Pedro na cara. Pedro, quando estava no meio dos judeus, se comportava como judeu. Quando estava no meio dos gentios, se comportava como gentio. E Paulo viu aquilo e falou, está errado. E foi, confrontou Pedro, e o texto diz assim, e resistiu na cara. Imagine se fosse o Pedro lá do Getsemane, o que é que ia acontecer com Paulo? Não aconteceu nada, não teve nem briga. Pedro nem discutiu mais, porque houve uma ação tremenda na vida do apóstolo Pedro. E o seu temperamento foi subjugado à vontade de Deus. Não existe desculpas. Não existe. Todos os temperamentos é possível. Um tempo atrás, eu vou falar com cuidado aqui, porque um tempo atrás um pastor deu um livro de presente para uma irmã. E o nome do livro era Temperamentos, aquele lado, controlados pelo Espírito Santo. E a irmã falou, pastor, eu não entendi porque que esse pastor me deu esse livro. E eu fiquei caladinho. E falando, será que ela não entendeu porque que o pastor deu esse livro para ela? Temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Depois passou um tempo, ela leu, ela falou, agora eu sei porque foi que o pastor fulano me deu aquele livro, eu realmente precisava. E ela leu e foi tremendamente abençoada. Então vamos lá, alguns inimigos da mansidão e alguns remédios. Primeiro inimigo, falar ou precipitação. Falar de maneira precipitada. Vou tomar um pouco de água e a gente continua. A precipitação no falar é um falar sem pensar antes. E normalmente, sabe o que é que acontece quando a gente está nervoso? Parece que vai menos oxigênio para o nosso cérebro. E quanto mais a gente fica nervoso, quanto mais a gente fala, a gente vai ficando mais nervoso. E aí oxigena menos o cérebro. E aí vira uma bomba relógio. Então, o falar precipitado é uma areia movediça para quem tem dificuldade com a mansidão. Eu separei aqui alguns versículos para nós. Então, falar de forma precipitada, o remédio eu vou falar o remédio depois, mas vamos ao problema depois do remédio. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da alma. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da alma. O contrário, quem abre muito a boca, quem fala precipitadamente, vai trazer angústias para a alma. Certo? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. É muito forte isso aqui. A morte e a vida está no poder da língua. É por isso que Jesus está falando. Você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma vida feliz? Seja manso. Porque, irmãos, o contrário traz muito problemas. Traz muito problemas. Tiago 1,19 está escrito assim: sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, meus irmãos, a precipitação no falar nos traz muito problema. E aqui, às vezes, as mulheres ganham dos homens nesse negócio aqui de falar demais assim. Porque tem mulher que não vigia de jeito nenhum.
que faz uma tempestade no copo d'água, que gera instabilidade dentro de casa e no casamento, por uma coisa que pode ser resolvida, por um problema. Às vezes quer discutir o problema, quer brigar por causa do problema, resolve o problema e não briga. Então, o falar precipitado traz muito problema, sem dúvidas. Qual que é o remédio? Não diga tudo o que se sente na hora que se sente. É respirar, pensar, porque depois que vai, que solta, já não tem como voltar mais. Qual que é o outro inimigo da mansidão? O falar demais. O falar demais. Provérbios 10:19. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. É prudente o que modera nos momentos de tensões. Lá em casa, graças a Deus, não tem como a gente brigar, porque se eu quiser brigar com a Joelma, eu vou brigar só, porque Joelma não briga com ninguém de jeito nenhum. Quando acalora o negócio, Joelma não abre a boca de jeito nenhum. Então eu não consigo brigar. Se ainda que eu quisesse brigar com a Joelma, não briga, não tem como. E me ensina muito essa ação da Joelma, me ensina muito, porque talvez pela experiência de vida dela, começou a acalorar o negócio, acabou. Ela não conversa. Então, meus irmãos, no momento de tensões, se falar demais, e aí traz problemas. Eclesiastes 5:3. Porque na muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. A pessoa que fala demais é chamado aqui de quê? De tolo. Fala com força, está com medo não, né? É culto de ensino. Quem fala demais aqui é chamado de tolo mesmo, irmãos. Não sou eu, é a palavra que está dizendo. Então nós vamos sair daqui nesta noite dizendo: Senhor, ajuda-me a controlar os meus lábios, ajuda a controlar a minha língua, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Essa é a nossa oração. Olha só, continua aqui alguns remédios e alguns inimigos. Conhecer a si mesmo. É preciso conhecer a si mesmo, porque tem gente que é bem tranquila, que para ficar nervoso demora mais, mas tem gente, como a gente falou antes, que fica nervoso mais fácil. Então você tem que se conhecer. E o negócio ficou complicado, você dá um jeitinho de fugir, de sair, e depois que respirar, que tomar um banho, que beber uma água, vai conversar, ou depois até lidar com aquela situação. Então conhecer a si mesmo. E só há mudanças quando eu me percebo, reconheço as minhas falhas e busco a mudança. Tem gente que é assim, ele é briguento, ela é briguenta, mas diz não, eu? Não vai acontecer a mudança. O marido sabe que ela é briguenta, mas ela eu não. Lá em casa é meu marido que briga, mas todo mundo sabe que ela é briguenta. Todo mundo sabe que ele é. Mas se não reconhece, fala: Senhor, eu preciso da tua intervenção. Subjuga, Senhor, esse temperamento. Esse filho de cearense com baiano, Senhor, controla esse temperamento, Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo vem e ajuda, irmãos, e a gente vence para a glória do nome do Senhor. Tem casamento que se desfaz? Tem. Quem é que consegue viver com uma mulher rixosa dentro de casa? A Bíblia diz que é como um gotejar. Imagine de noite gotejando. Minha irmã, você que está aqui nessa noite, se você está sendo essa mulher rixosa, você veio no lugar certo, no culto de ensino, na Assembleia de Deus do Mandacaru, e Deus está falando com você nesta noite, e está convidando para uma revolução na sua vida, porque este homem não vai mais te conhecer, porque Deus vai trabalhar profundamente na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Conhecer a si mesmo.
Não tem como ter mudança se eu não reconhecer que eu preciso de mudança. Não, eu realmente preciso. Jesus, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Lê alguma coisa, estuda sobre o assunto. E aí, com certeza. Agora eu deixei por último, porque eu considero talvez aqui o mais importante. Uma vida espiritual. Uma vida espiritual. Porque para nós que somos crentes, eu falo por mim, quanto menos eu oro, mais carnal eu fico. Quanto menos eu oro, mais nervoso eu fico. Quanto menos eu jejuo, mais na carne eu estou andando. E é comigo e é com todo crente. Então, quanto menos espiritual... Outro dia eu até falei com o irmão, não faça isso voltando da pandemia, porque nem todo mundo está muito crente. E se tu fizer isso, vai trazer problema. Vamos voltar aos cultos, vamos cultuando. Não mexa nisso agora, porque não é que desviou não, mas ficou um pouco sem orar, sem cultuar, sem louvar a Deus. Muita gente ficou meio nervoso. Então, a parte espiritual, irmãos, quanto mais eu invisto na minha vida espiritual, mais isto vai sendo controlado, vai sendo dominado, e o nome do Senhor é glorificado. Porque o lugar secreto é um lugar de vida, mas o lugar secreto também é lugar de morte. É lá que o Moisés velho morre. É lá no meu quarto ajoelhado que o velho Moisés morre diante de Deus. E ali, irmãos, o Senhor trabalha em nós no nosso lugar secreto. É lugar de vida e é lugar de morte também, irmãos, onde o velho homem morre. Aleluias. Estamos aprendendo sobre mansidão. É o assunto do verso que acabamos de estudar. Teria alguma coisa para acrescentar sobre mansidão? Certamente. Mas o mais importante é sair daqui para a prática. Eu não sei se você viu um vídeo há um tempo atrás de uma mulher que estava dando aula. E é muito fácil, né? Dar aula. E ela estava gravando um vídeo falando sobre mansidão. Hoje eu quero falar sobre mansidão e falando muito bonito. E daqui a pouco o filho dela interrompe. Mãe, não sei o quê. E ela, já vai, meu filho. E ela continua gravando, não sei o quê. Ô mãe! E vai interrompendo, Daqui a pouco essa mulher fica brava e começa a xingar o seu filho. E aí a filmagem pega. Mais difícil do que pregar é você sair daqui e ouvir. É nós sairmos daqui e quando chegarmos em casa, quando chegarmos na rua, quando chegarmos no trânsito e lá fora, a gente ir para a guerra que é e o Senhor nos dar a vitória. Esse que é o grande desafio. Verso 6, porque eu tenho ali 10 ou 15 minutos para a gente ir para o próximo assunto, que é, talvez, segundo alguns comentários, é o versículo mais importante deste sermão das bem-aventuranças. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Olha, eu teria aqui, ainda no verso 5, um comentário para fazer, que eu estava lembrando em casa de não deixar de fazer. Porque o texto fala assim, herdarão a terra. Eu fiz alguns estudos e encontrei, porque vocês sabem que os testemunhas de Jeová, com todo respeito, eu estou falando aqui, é um pensamento deles. Eles usam esse versículo para justificar a crença de que a maioria deles, que fazem parte da grande multidão, irá viver na terra, não é isso? Então, eles pegam este versículo aqui, os mansos herdarão a terra, para dizer que vai ficar aqui na terra. Então, a resposta apologética seria, o verso 1 diz que Jesus estava falando aos seus discípulos,
De acordo com o ensino das Testemunhas de Jeová, os discípulos integram o grupo dos ungidos que irão morar no céu. O texto, portanto, não apoia a teoria de dois grupos com futuros distintos. O texto aplica-se aos mansos que, por demonstrarem uma atitude pacífica, vivem mais sobre a terra. Aí abre aqui, parênteses, de forma mais abençoada do que os que se entregam à violência. Então, explicando aqui, esse viver na terra que habitarão na terra, não está falando de que quando Jesus vier arrebatar, a gente vai ficar, não. Nós subiremos, só retornaremos depois, junto com Jesus, na sua vinda em glória. O verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sobre este versículo, Jesus está falando aqui mais uma vez a pessoas que conheciam muito bem essa realidade, a fome e sede. Porque vocês se lembram que ele multiplicou pães e água nessa região também, em alguns lugares, não é tão fácil. Então Jesus está falando das necessidades básicas e mais essenciais da vida. Jesus usa isto para esta ideia, para dizer que quem tem fome, não de comida aqui, não é fome de comida, e sede não de água, mas de justiça. É isso que o texto diz. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é que esse texto quer nos ensinar? O que eu compreendo aqui é desejo por mais de Deus, pela sua presença, pela sua vontade, pelas bênçãos espirituais. Fome e sede de justiça é desejo por mais de Deus, é desejo pela sua presença. E aí, quando a gente olha as Escrituras, a gente encontra alguns exemplos de alguns homens que manifestaram esse desejo dentro da sua alma por mais de Deus. Olha o que é que o salmista, no Salmo 42, o verso 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face. Nós lemos também em Êxodo 33, o verso 14, o verso 15, Moisés dizendo para Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés clamando pela presença de Deus. No Salmo 63, o salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água para ver a tua fortaleza e a tua glória como vir no santuário. Aqui, irmãos, está falando sobre fome e sede de Deus. Jesus está falando das necessidades básicas da vida. É porque assim, o nosso corpo precisa de alimento e precisa de água. Mas a nossa alma é aquilo que Jesus falou na tentação, citando o Antigo Testamento. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, irmãos, o que é que isto quer dizer? É que a nossa alma, ela anela pela presença de Deus e por estar
diante do seu altar. A fome que o cristão tem de Deus pode ser destruída. Você sabia disso? Se a gente não ter cuidado, esta fome, esta sede por Deus, ela pode ser destruída. Eu enumerei aqui algumas coisas que a gente deve ter muita atenção para que esta fome de Deus, por Deus, ela não se apague, esta chama, eu diria assim, se apague. A preocupação com as coisas do mundo, o engano das riquezas. E você que esteve aqui no domingo, viu eu pregar falando sobre: louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para quem será. E hoje, mais uma vez, na minha mensagem tem um ponto dizendo o engano das riquezas. E você pode pensar, o pastor é contra a riqueza. Não, eu não sou contra. Mas a palavra aqui é para a pessoa que busca de forma desesperada as riquezas e foca toda a sua vida nisso. Nós temos que planejar, temos que sonhar, temos que estudar e trabalhar e conquistar, sim. Mas isto não pode dominar a minha vida ao ponto de que eu não tenha mais tempo para Deus e para as coisas espirituais. Então, o engano das riquezas e as ambições pelas coisas materiais e pelos prazeres do mundo, isto pode de alguma maneira destruir a fome que nós sentimos por Deus. E quando a fome de Deus cessa no crente, nós morremos espiritualmente. Quando a fome por Deus ela cessa na vida do crente, nós morremos espiritualmente. Seria como pegar uma planta e tirá-la da terra, ou pegar um peixe e tirá-lo da água. Distante de Deus, irmãos, não tem como a gente estar bem espiritualmente. Distante de Deus, nós morremos espiritualmente. Só aos pés da cruz, só próximo de Jesus, a nossa alma se aquece. Como diz lá os discípulos no caminho de Emaús: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. Quando nós se distanciamos e esta fome diminui, irmãos, irmãos, é muito perigoso, porque nós podemos morrer espiritualmente. Ora, se a gente ficar sem comer e sem beber, a gente vai sobreviver? Não. A mesma coisa são as questões espirituais. São as questões espirituais. Um pregador, e eu vou finalizar aqui, chamado Timothy Keller, ele diz: para a maioria de nós, Deus não tornou-se nossa felicidade. Por isso oramos para conseguirmos coisas, não para conhecê-lo melhor. Nós buscamos mais as coisas e não tanto a face e conhecer a Deus melhor. A gente precisa conversar mais sobre isto, porque senão a gente cria uma cultura de que a gente vai a Deus só em busca de alguma coisa, só em busca de algum bem, só em busca de alguma bênção. E uma pessoa que vai a Deus como vai a um mercado buscar alguma coisa, ele ainda não compreendeu e não conheceu a Deus. Uma pessoa que vai a Deus não pelo prazer da sua companhia e o prazer da sua presença, ele ainda não conheceu a Deus. Porque quando nós o conhecemos, meus irmãos, a gente não vem à igreja simplesmente para buscar ou para ter alguma coisa. A gente vem para ofertar a Deus o nosso culto, a adoração, para servi-lo, porque Ele sim é digno. E nós fazemos assim. Nós finalizamos aqui, meus irmãos, são 9 horas.
o nosso estudo desta noite. Bem-aventurado os mansos. Nós aprendemos sobre mansidão. E bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta é a promessa. Deus, ele se deixa